A Carta pela Democracia, liderada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ganha apoio do candidato à presidência Luiz Felipe Dávila e até de centrais sindicais. Por outro lado, hackers intensificaram ações contra o site que hospeda o manifesto. E Jair Bolsonaro voltou a atacar a carta e o presidente da Fiesp, filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar. A informação é de Brasília, Yasmin Costa. A Carta em Defesa da Democracia e do Processo Eleitoral já reúne mais de 300 mil assinaturas. Junto com a adesão, cresce também a tentativa de ataque ao site. Segundo o Ministério Público de Contas de São Paulo, foram mais de 2.500 tentativas de invadir o sistema e principalmente derrubar o site. Segundo os organizadores do manifesto, os ataques já eram esperados e o mecanismo de segurança, que funciona 24 horas por dia, vem conseguindo impedir o acesso irregular ao sistema. O documento foi divulgado pela Faculdade de Direito da USP na última terça-feira. Em nota, a instituição ressaltou que todas as tentativas de ataque hacker estão sendo monitoradas pela equipe técnica da USP e pela equipe técnica responsável pela coleta das assinaturas. Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro atribuiu justamente aos banqueiros a mobilização para apoiar o manifesto. Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei a paulada neles. Os bancos digitais também que nós facilitamos. Nós estamos tirando, está acabando com o monopólio de bancos. Verdade. Estão perdendo o poder. Que bom. Carta pela democracia. Qual a ameaça que eu estou oferecendo para a democracia? Nesta quinta-feira, as centrais sindicais também assinaram a Carta em Defesa da Democracia. Na live semanal, o presidente voltou a falar sobre o manifesto e criticou o envolvimento da Federação das Indústrias de São Paulo. Tem gente que se irrita comigo quando eu falo que estamos dentro das 4 linhas. Tá? Então eu não entendi essa nota, que foi patrocinada pelo nosso querido aí, filho do ex-vice-presidente do Lula, né? José de Alencar. O senhor José Gomes da Silva, né? O senhor José Gomes da Silva, presidente da Fiesp, Federação da Indústria de São Paulo, que fez essa nota. Eu não entendi. Agora é uma nota política em ano eleitoral. Olha, é melhor democracia com ladrão, né, do que o outro regime com honesto. Aí a fala do presidente da República na live de ontem, girando agora as nossas comentaristas. Amanda Klein, Cristina Grêmio, eu começo por você, Cristina, e essa reação do presidente e adesão a essa carta que vai aumentando. Bem-vinda. Bom dia, Tiago, Adriana, Amanda e todos que nos assistem. É natural, né, que a adesão vá aumentando, a propaganda vem sendo feita, agora nós estamos já quase na véspera aí da campanha eleitoral propriamente dita e partidos políticos, inclusive, estão divulgando toda a militância. É óbvio que isso vai subir. Ontem eu comentei aqui no jornal Jovem Pan à noite que a gente tem no momento, se não me engano, 300 mil assinaturas. E nesse momento eu acho pertinente comparar com as 3 milhões de assinaturas que estão na gaveta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, um dos ministros que não respeitam a Constituição, um dos ministros que é antidemocracia. Então, se esses 300 mil brasileiros aí estão achando que há alguma outra entidade, algum outro governante, algum outro político, algum outro juiz que também é antidemocracia, que assinem mesmo. Acho que todo mundo tem que demonstrar a sua opinião. Vai crescendo desse lado e já tem também uma outra carta paralela na internet, inclusive mobilizando brasileiros que são a favor da democracia, mas contra a ditadura da toga, reforçando aquele abaixo-assinado do ano passado, se não me engano, que tem os 3 milhões de assinaturas e que Rodrigo Pacheco resolveu ignorar. Ô, Amanda, essas cartas, esses manifestos que a gente tem acompanhado nos últimos dias, escritos e assinados por diversos setores, por instituições e até mesmo por algumas pessoas da sociedade civil, prejudicam o presidente Bolsonaro nessas eleições? Acredito que você esteja me ouvindo, né? E quando o presidente se defende dizendo que é retaliação ou perseguição e que ele é a favor da democracia, essa fala dele é o suficiente? Surtem efeito? Bastam essas falas? Oi, Adriana, bom dia a você, Cristina, Thiago, a nossa audiência aqui na Jovem Pan News. Não é mais suficiente. Esse manifesto pró-democracia é justamente para reforçar a confiança da população brasileira, de todos os representantes signatários dessa carta, representantes da sociedade civil, dos mais variados setores, empresários, juristas, artistas e sociedade civil,
né, de diferentes, variadas profissões, reiterar a confiança no nosso sistema eleitoral, notadamente nas urnas eletrônicas em que o presidente Bolsonaro insiste em atacar. E ele acusou o golpe. Tanto acusou, Adriana, que já se referiu a tal cartinha, ele chama de forma pejorativa, anteontem na convenção do PP, né, que o apoia, ontem no Cercadinho da Alvorada e depois à noite, ontem à noite, na sua live, nas tradicionais lives de quinta-feira. Ele se referiu a empresários e a banqueiros, fez uma comparação ridícula, que na verdade começou com um tweet infeliz do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, dizendo que isso tem a ver com o PIX. Os bancos não perderam dinheiro com o PIX, os bancos tiveram em 2021 maior lucro em cerca de 15 anos. Né? Quer dizer, os bancos só fazem aumentar os lucros. Eu estou para conhecer o primeiro banqueiro com cara triste. Né? A população brasileira tem cara triste, certamente banqueiro não tem motivo para chorar nesse país, eles só aumentam o lucro governo após governo. Aliás, apoiaram o presidente Bolsonaro, votaram em Bolsonaro maciçamente em 2018, empresários e banqueiros, e agora, pelo menos alguns deles, ameaçam essa debandada. Paralelamente a esse manifesto que já reúne mais de 300 mil assinaturas, será lido no histórico, dia 11 de agosto, no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, também corre um outro manifesto ainda a ser divulgado, encabeçado pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ou seja, federação importantíssima, que antes teve durante muitos anos na sua presidência o Paulo Scaff, um notório apoiador de Jair Bolsonaro, hoje tem Josué Gomes, mas tem muitos associados também, todos concordaram em assinar, em lançar, encabeçar, capitanear esse manifesto, que é mais forte ainda do que apenas ser signatário, e ganhou o apoio da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, ou seja, uma parte do PIB, eu acho que o PIB, o andar de cima, isso é muito importante, o andar de cima acordou e hoje enxerga em Jair Bolsonaro uma ameaça. O andar de cima, o PIB acordou e enxerga em Jair Bolsonaro uma ameaça à democracia, uma possível ameaça à democracia. Embora o nome dele não conste no documento, é muito claro a quem endereçada essa carta, os dois manifestos, porque os dois aconteceram depois daquele fatídico encontro com embaixadores em que, aí sim, o presidente Bolsonaro pisoteou na bandeira do Brasil e disse que o sistema eleitoral era passível de fraudes, sem, no entanto, apresentar nenhuma prova, nenhuma fraude de que isso seria possível. Então está aí uma reação clara, consistente da sociedade civil contra as ameaças ao nosso sistema eleitoral e uma possível contestação das eleições de outubro. Cristina pediu para falar. Cris. Eu queria só trazer um número oficial de perda de arrecadação dos bancos com o fim das taxas de transferência bancária quando o PIX foi implantado, 40 bilhões de reais em pouco mais de um ano. Então, independentemente de os bancos estarem lucrando, e detalhe, lucrando muito menos do que na era Lula, tanto que eles estão todos abraçados com a candidatura Lula porque querem voltar a lucrar como no passado, apesar desse lucro de 21 bilhões aí que a Amanda cita, há uma perda de 40 bilhões de arrecadação com a redução das taxas de transferências bancárias. Queria também lembrar que quem pisoteou a bandeira nacional foi a cantora Bebel Gilberto, apoiadora do ex-presidente Lula, num ato deplorável no exterior, difamando o Brasil mais uma vez. Em relação aos ataques às urnas eletrônicas, eu acho bom lembrar que urna eletrônica não é sinônimo de democracia, que os questionamentos feitos por uma parte da população brasileira, não é apenas pelo presidente Bolsonaro, são em relação à transparência na contagem dos votos, que não é pública, e que desde quando a democracia existe sem transparência no processo eleitoral como um todo, né? Desde a urna eletrônica até a contagem final. Então, esse mantra, para usar uma palavra que a Amanda adora, de ficar dizendo que há um ataque às urnas eletrônicas, ele é para colocar confusão no debate público. O questionamento que vem sendo feito, e é legítimo, é em relação à transparência do processo todo, especialmente a questão da contagem pública dos votos, que é exigida pelo Código Eleitoral. A eleição é absolutamente transparente, é isso que garante a democracia. São eleições livres, justas e transparentes, reconhecidas assim tanto por observadores nacionais que supervisionam o processo eleitoral, principalmente a Justiça Eleitoral e outros atores também, partidos políticos, OAB, Ministério Público, esses sim que têm o que dizer sobre o processo eleitoral e não as Forças Armadas que foram convidadas só agora, que também não comandam, nem legitimam, nem são organizadoras, tampouco auditores e fiscalizadores do processo eleitoral.
eleitoral. Observadores internacionais garantem isso, países garantem isso, porque têm supervisionado e acompanhado as nossas eleições há muito tempo, que se tornaram, aliás, muito mais seguras com o advento das urnas eletrônicas. Quem ataca as urnas é o presidente Bolsonaro, não sou eu que estou dizendo, ele que está dizendo. É só procurar as milhões de referências das declarações dele, quando ele disse que inclusive iria apresentar provas de fraude. Ele disse textualmente em 2020 que ele havia ganhado no primeiro turno em 2018, que ele iria apresentar provas dessa fraude. Ele nunca apresentou provas dessa fraude. Então, hoje você tem uma reação da sociedade civil. Eu usei essa linguagem figurada que ele havia pisoteado na bandeira nacional justamente em referência a esse episódio da Bebel, para dizer que é muito mais grave você reunir um grupo de embaixadores para duvidar, lançar falsas dúvidas, o que é pior, lançar falsas dúvidas. Amanda, é prerrogativa do presidente reunir embaixadores. País. E deixa eu só terminar, você vai poder fazer seu contraponto em seguida. E por isso gerou, é isso que ensejou a reação da sociedade civil. E fazer essa bobagem, essa comparação ridícula com o PIX dos bancos. O Paulo Guedes é egresso do mercado financeiro, o presidente Bolsonaro teve apoio do mercado financeiro para medidas lançadas como, por exemplo, a independência do Banco Central, para o esforço fiscal que foi feito no início do governo, depois eles romperam o teto de gastos, já rasgaram o teto de gastos, já virou um puxadinho há muito tempo. De qualquer forma, teve o apoio do mercado financeiro durante muito tempo. O que esses manifestos sinalizam, aí sim, é o início de uma debandada, o que não significa uma adesão à campanha lulista. Isso tem que ser visto de formas diferentes. Isso só quer dizer que há um aviso do mercado financeiro, do empresariado, do PIB e de importantes setores da sociedade civil de que não haverá respaldo a qualquer tipo de aventura ou contestação às eleições. Não significa uma adesão nem uma campanha pró-Lula, como o presidente Bolsonaro quis fazer acreditar na sua live. São coisas inteiramente diferentes. Cris, para encerrar, então. Eu vou ser rápida, Adriana, para não estourar o tempo do jornal, que eu sei que é precioso. Apenas lembrar que a Polícia Federal, a pedido do próprio TSE, tentou fazer uma auditagem do sistema eleitoral e emitiu um relatório. Polícia Federal do Brasil emitiu um relatório onde diz que é impossível auditar o sistema. É essa transparência que o eleitorado brasileiro quer, exige, e é isso que é democrático, eleições transparentes. Em relação a todo o resto que foi dito aí, não preciso esclarecer, porque o nosso telespectador é bastante esclarecido e sabe onde está a verdade.